Vamos resolver mais uma questão do Enem de 2023, aplicação regular, prova amarela. Vamos lá, 157. Ao realizar o cadastro em um aplicativo de investimentos, foi solicitado ao usuário que criasse uma senha, sendo permitido o uso somente dos seguintes caracteres: algarismos de 0 a 9, 26 letras minúsculas do alfabeto, 26 letras maiúsculas do alfabeto, 6 caracteres especiais. 3 tipos de estruturas para a senha foram apresentados ao usuário. Tipo 1, formada por quaisquer 4 caracteres distintos, escolhido dentre os permitidos. Tipo 2, formado por 5 caracteres distintos, iniciado por 3 letras, seguidas por um algarismo e ao final um caractere especial. Tipo 3, formada por 6 caracteres distintos, iniciado por 2 letras, seguidas por 2 algarismos e ao final 2 caracteres especiais. Considere que P1, P2 e P3 as probabilidades de se descobrirem ao acaso, na primeira tentativa, as senhas dos tipos 1, 2 e 3, respectivamente. Nessas condições, o tipo de senha que apresenta a menor probabilidade de ser descoberta ao acaso na primeira tentativa é o. Então, o que o exercício quer saber? Qual das senhas tem a menor probabilidade de ser descoberta ao acaso na primeira tentativa? Como que a gente calcula isso? É relativamente simples. Eu sei que a probabilidade do tipo 1 vai ser o quê? 1 sobre o total de 1, certo? E a probabilidade do 2 vai ser o quê? 1 sobre o total de 2. Por que 1? Porque a gente só tem uma senha certa, certo? Então, como a gente só tem uma senha certa, você pega essa única senha e divide pelo total de possibilidades que nós temos para cada configuração. Por isso que essa é a probabilidade. Então, você vai fazer isso daqui e para o terceiro a mesma coisa. Então, probabilidade de 3 vai ser 1 sobre T3. Então, como você pode notar, para a gente identificar qual que vai ser as probabilidades, a gente precisa primeiro descobrir qual que é o total de senhas. E o seguinte, quanto maior for esse valor, menor a probabilidade. E a gente quer saber exatamente aquela que tem a menor probabilidade. Então, se a gente sabe qual tem mais senhas, a gente já sabe que aquele que tem mais senhas é o que tem a menor probabilidade, porque é inversamente proporcional. Então, é exatamente isso que a gente tem que descobrir. Começando, então, com o tipo 1. O que nós temos no tipo 1, que vai ser o total 1? O tipo 1 são 4 caracteres distintos, escolhidos dentre os permitidos. Então, a gente vai ter aqui um tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos, 4 tracinhos. É a parte da análise combinatória. Quantos caracteres no total a gente tem? São dentre todos os permitidos, certo? Então, todos esses daqui. Nós temos 10 algarismos, então 10 com 26 com 26 com 6. 26 com 26 é 52, 52 com 6, 58, 58 com 10, 68. Então aqui a gente vai ter 68 possibilidades para o primeiro caractere. Como tem que ser distinto, não pode repetir. Então o caractere que eu usei aqui, eu não posso repetir aqui. Então eu vou ter 68 vezes 67 vezes 66 vezes 65, certo? Não faz essa conta enquanto não precisa, tá? Porque vai ser trabalhosa. Beleza, total 2. O total 2 vai ser o seguinte: nós temos 5 caracteres, então 1, 2, 3, 4, 5, são distintos também, iniciam por 3 letras. Como ele não especifica se é maiúsculo ou minúsculo, a gente pode considerar os dois. Então, como a gente tem no total 52 letras, as 3 primeiras serão 52 letras, 51, 50, certo? Porque tem que ser distinto. Lembra disso? Tem que ser distinto. Aqui eu vou colocar um símbolo só para multiplicar para vocês não se confundirem, que multiplica aqui. Beleza, então as 3 primeiras são 3 letras, em seguidas por um algarismo. Então, 1 entre os 10 disponíveis, então multiplica por 10. E aqui nós vamos ter um caractere especial entre os 6 disponíveis, então multiplica por 6. Beleza, esse aqui é o total 2. O total 3 vai ser o seguinte: o total 3 serão 6 caracteres distintos, 2, 3, 4, 5, 6, 6, iniciando por 2 letras, então 52 vezes 51, porque tem que ser distintos, seguida por 2 algarismos, então 10, que multiplica por 9, tem que ser distintos, e isso aqui multiplica por 2 caracteres especiais. Então a gente tem 6, multiplica por 6, depois multiplica por 5, tem que ser distinto. A gente sempre subtrai 1, porque tem que ser distinto. Então aquele que eu já usei, não posso usar de novo, então por isso a gente subtrai 1, certo? Feito isso, o que a gente faz agora para resolver? Se liga na dica. Muitas pessoas já vão sair fazendo essas contas à torta e direito. Gente, calma, não faz isso que é perder tempo lá no dia da prova. O que você pode notar? Você pode notar que aqui você vai ter 52 vezes 51 vezes 50, 10 vezes 6. Então, vezes 60, certo? Beleza. Aqui, você vai ter 52 vezes 51. Então, 52 vezes 51,
vezes 10 vezes 9, 90. 6 vezes 5, 30. Então, vezes 30, certo? Beleza. O que vai acontecer? Como que você descobre qual são os maiores? Não sai fazendo conta. Calma, vamos analisar as alternativas. Tipo 1. Perdão, alternativa A. Tipo 1, pois P1 menor que P2 menor que P3. A gente não sabe ainda, certo? Tipo 1, pois tem a menor quantidade de caracteres especiais. O tipo 1, pois tem a menor quantidade de caracteres especiais. A gente sabe que quanto maior a quantidade de caracteres, menor a probabilidade, né? Se eu tenho mais caracteres, eu vou ter menor a probabilidade, porque a gente viu aqui que é inversamente proporcional. Se eu aumento esse cara aqui de baixo, eu diminuo esse. Então, não pode ter a menor, ele tem que ter a maior. Logo, a B cai fora, porque esse motivo aí não cola. A B a gente já pode eliminar. Tipo 2, pois tem a maior quantidade de letras, também não quer dizer, não é porque tem mais letras que vai ser o motivo. Não quer dizer. É a maior quantidade de possibilidades diferentes. E aqui, inclusive, é a quantidade de caracteres. Então, não é possibilidades, certo? Não tem nada a ver. A C cai fora. Tipo 3, pois P3 menor que P2 menor que P1. Não dá para saber ainda. E tipo 3, pois tem a maior quantidade de caracteres. Também não é motivo, certo? Embora maior quantidade seja ok, mas não é caracteres. É de possibilidades de senhas diferentes. Então a tipo 3 também não cola esse motivo. Logo, ou é tipo 1 ou é tipo 3, certo? Então o que a gente tem que avaliar? A gente tem que avaliar entre a tipo 1 e a tipo 3, qual que tem a maior quantidade de senhas. Aquela que tiver a maior quantidade de senhas vai ter a menor probabilidade e vai ser a escolhida. Então, ou é 3 ou é 1. Como que a gente faz para comparar essas duas? Gente, nota o seguinte. Aqui você tem 52 vezes 51 vezes 90 vezes 30, certo? Isso aqui seria a mesma coisa que 52 vezes 51 vezes 9 vezes 3, 27, 00. 52 vezes 51 vezes 2.700. Aqui, ó, você tem 68 vezes 67 vezes 66 vezes 65. Esse cara aqui com certeza é muito maior, tá? É muito maior. Por quê? O 68 é maior que o 52. O 67 é maior que o 51. E o 65 é muito maior do que o 30. Daí você vai falar, Eduardo, mas você tem o 90 para compensar. Beleza, você tem o 90 para compensar. O que a gente vai fazer? Ao invés de fazer isso aqui, 68, 67, 66, 65, você pode usar um macete, diminuir ele para comparar. Como é que a gente vai fazer? A gente vai diminuir ele para tentar comparar. Se ele der menor, daí a gente faz com o 8, o 7, o 6 e o 5 junto. Se ele der maior, daí você nem precisa, porque a gente já vai estar diminuindo ele. Como assim, Eduardo? Ao invés de você fazer 68, 67, 66, 65, faz 60 vezes 60 vezes 60 vezes 60, certo? O que você vai ter? 6 vezes 6, 36, com 2 zeros, 3.600, vezes 6 vezes 6, 36, então 3.600. Então aqui, ó, se você diminuir para todos os 60, você tem 3.600 vezes 3.600. Aqui, ó, você tem 2.700 comparado com 3.600. É muito menor, porque 52 vezes 51, com certeza, vai ser menor do que 60 vezes 60. Você nem tem por que fazer, ó. 60 vezes 60 é 3.600. Aqui você tem 52 vezes 51. Não tem como isso ser maior do que 3.600. E o 2.700 já é menor que o 3.600. E isso que a gente considerou os 4 menores do que eles realmente são. Então o T1 com certeza é maior do que o T3. Se o T1 é maior que o T3, a gente sabe que as probabilidades 1, no caso que a probabilidade 1 vai ser menor do que a probabilidade de 3. Por quê? Inversamente proporcional. Então, se isso vai acontecer, a gente sabe que a alternativa correta é a alternativa A, tá? Então, não saia fazendo essas contas exageradas, porque isso vai fazer você perder o seu tempo, tá? Aqui eu mostrei, mas aqui, ó, aqui você já poderia parar. E parando ali, você já encontraria a alternativa correta. No caso, assim, parar aqui, ó, sem desenvolver todas essas contas, que aqui você já identificaria, de fato, que a primeira é a que tem mais quantidade de algarismos, certo? Portanto, de fato, a alternativa correta é a alternativa A, porque o T1 tem mais opções de senhas, logo, como ele tem mais opções de senhas, a probabilidade de ele acertar vai ser menor, porque o nosso espaço amostral é muito maior. Logo, de fato, a alternativa A é a alternativa correta. Quanto ao nível de dificuldade dessa questão, a gente pode considerar uma questão difícil, tá? Ela é provavelmente uma das mais difíceis da prova, por conta desses números chatos, e também, principalmente, por conta de ser análise opinatória com probabilidade.
Então isso torna ela uma questão bem difícil, tá? Por isso a gente pode considerar ela como uma questão difícil. E se você gostou dessa resolução, achou o método mais fácil de resolver, não esquece de se inscrever, porque aqui você encontra tudo isso sempre e as melhores resoluções e os melhores conteúdos. Você acha que conhece todos os macetes da prova de matemática, nem? Pois eu aposto com você que não. Mas não se preocupa, lá na Potência Matemática eu vou ensinar para você todos os macetes da prova de matemática, nem? Além disso, você vai ter aulas dos assuntos que são cobrados de verdade, sem enrolação com coisas que não caem. Você vai aprender apenas o que você precisa, porque lá a gente valoriza o seu tempo e além disso você tem acesso direto a mim em um grupo exclusivo para tirar todas as suas dúvidas, porque eu quero ajudar você a alcançar mais de 800 pontos na prova de matemática, né? Então você não perde o seu tempo, aproveite e entre o quanto antes, porque assim você vai ter muito mais facilidade para conseguir a sua aprovação. O link está na descrição e também no comentário fixado.